Romanos capítulo 5. Glória a Deus. Aleluia, Deus. O Espírito Santo me concedeu esta passagem para ministrar e creio que tem um endereço em Romanos capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 1 até o 5, que diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na... Você fala o nome esperança. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Sente dando glória ao nome do Nazareno Jesus. Aleluia, Deus. A mensagem da cruz, o tema que nos foi dado foi a esperança no fundo do poço. Queria, meu irmão, mudasse o fundo, por favor, amém? Glória a Deus. Esse tema, irmãos, é bastante forte. A esperança no fundo do poço. Poço existem vários, não somente um. Agora, esse tema, irmãos, é bastante forte, porque fala a esperança no fundo do poço. Talvez você falou assim somente de boca, mas não falou pensando e meditando nesse tema. A esperança no fundo do poço. Esperança. Você já parou para analisar o que significa a palavra esperança? Porque quando a pessoa está em uma certa situação, uma certa dificuldade, e ela tem esperança que vai sair da dificuldade, ela tem esperança que vai alcançar aquilo que ela quer alcançar, que até hoje ela não conseguiu alcançar. A esperança no fundo do poço. Eu já pude contemplar, irmãos, o trabalhar de Deus, o agir de Deus, e Deus falar comigo através de quem já ministrou a palavra de Deus acerca deste tema, irmãos. Porque várias vezes, em várias situações, você vai estar, e nem todas as vezes que você tiver situação difícil, você vai ter esperança de sair desse poço. Esse poço aqui, irmãos, eu creio que não está falando em poço de rio, em poço de mar. Está aqui entendendo, irmãos, a esperança no fundo do poço. Muitos crentes, muitos homens de Deus, mulheres de Deus, através da palavra, alcançaram a fé, alcançaram a vitória, porque creio na esperança de Deus. E presta atenção aqui, nem vocês que estão me ouvindo, vocês são privilegiados. Por quê? Porque muitas pessoas hoje se encontram no fundo do poço, se encontram em várias dificuldades, mas não conseguiu sair deste poço, mas não conseguiu alcançar aquilo que ela quer alcançar. Mas graças a Deus, em Cristo Jesus, aqui tem uma igreja que mesmo no fundo do poço, mesmo em dificuldade, mesmo com pouca força, ainda acredita na esperança de Deus. Poucos crentes
aqui, vou repetir. Tem muitas pessoas, irmãos, que agora, neste momento, estão passando por várias dificuldades, até se encontra no fundo do poço, mas não conseguiu sair deste poço, não conseguiu sair desta dificuldade. Mas aqui tem uma igreja santa, lavada e remida, que mesmo no poço, mesmo na dificuldade, ainda crê na esperança de Deus, ainda crê que Deus ainda vai resolver esta situação, esta causa que você se encontra perdido e se encontra sem resolver. Presta atenção aqui, a mensagem que eu li aqui, irmãos, vai falar acerca da esperança de Deus, que nós sabemos que a esperança de Deus é o nosso Salvador Jesus. Glória a Deus. Quando se trata fundo de poço, esperança, você vai parar para analisar a esperança no fundo do poço. Presta atenção aqui, há esperança no fundo do poço. Presta atenção. Como assim? O tema, eu pude entender, a esperança no fundo do poço é Deus dizendo: se você estiver na bonança, eu estou com você. Aleluia. Se você estiver com dinheiro no bolso, eu estou com você. Se na sua casa tem alimento, eu estou com você. Glória a Deus. E se eu estiver no poço, Deus está com você. Aleluia. Primeiro, quando diz assim, ó, a esperança no fundo do poço, talvez a gente pare e pensa. Eu estou ministrando aqui um pouco devagar, para você entender na minha introdução, amém? Vou tentar explicar um pouco a você no começo. Quando diz assim, ó, a esperança no fundo do poço, esse tema está dizendo que Jesus também está no fundo do poço. Como? Não, Jesus não está se afogando no fundo do poço. Jesus está te esperando no fundo do poço. Como assim? Que se caso você passar por uma situação difícil, Jesus está te esperando para quê? Para te tirar do poço, para te livrar da situação difícil. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não só está com o crente no momento de bonança. Deus está com o crente no momento de bonança, no momento de escassez. Deus está com o crente não somente no momento em que ele está chorando, padecendo. Deus está com o crente no momento em que ele está chorando e está sorrindo. Deus está com o crente no momento em que ele está passando dificuldade. Deus não te esqueceu. Presta atenção aqui. Esse tema aqui não é em vão e não é por acaso, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Paulo diz assim, ó, que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz paciência, e a paciência produz pronto. Aqui tem 4 temas: perseverança, experiência, tribulação e esperança. Pronto. A perseverança produz, a tribulação produz perseverança, a perseverança produz, e a paciência produz esperança. A palavra perseverança, isto quer dizer que a pessoa não parou no meio, não parou no começo, continuou. Perseverança quer dizer que você está perseverando, está continuando. E já vou entrar na mensagem, mas só para deixar um pouco explicadinho para vocês. Vamos ver experiência. Experiência é algo que você vai viver, vai ter com Deus, vai conquistar através da sua vida diante de Deus. Amém? Experiência. Nós sabemos que nem todos os discípulos poderiam ter ou teve experiência, porque 3 discípulos escolhidos por Cristo pôde contemplar uma experiência extraordinária
7 diz a transfiguração. A transfiguração quer dizer que uma pessoa transfigurou. Pedro e os filhos de Zebedeu, Tiago e João, pôde ter uma experiência extraordinária com Jesus, que viu Jesus glorificado, viu Elias e viu Moisés. Se você for parar para ler a Bíblia, somente Pedro, Tiago e João que teve essa experiência. Amém? A experiência é aquilo que você vai conquistar, vai ter diante de Deus. Paciência, nem todos os crentes têm, porque tem muitos crentes que é apressado, quer botar a carroça na frente do boi, vai perder a bênção. Amém? Paciência, o que é isso? Paciência é que algo vai acontecer, é que algo vai se realizar, mas eu tenho que estar firme, esperando com paciência. E a Bíblia ainda nos ensina no Senhor. Aleluia. Paciência é esperar, é tirar a ansiedade e confiar em Deus. Esperança é saber que aquilo vai acontecer porque você crê. Como assim? Vou dar um exemplo. A igreja tem esperança no arrebatamento. Vai acontecer ou não vai? É condicional? É ou não é? A esperança do arrebatamento vai acontecer ou não vai? Pronto. E o que é fé? Mesmo eu tendo fé e não tendo fé, vai acontecer. Amém? Porque muitos não creem. Tem alguns que não creem, tem alguns que creem. Mas vai acontecer. Então nós temos esperança no arrebatamento. Bem, só para explicar isso para vocês. Agora eu vou entrar na mensagem. Bem, quando Paulo fala que é para nós ter esperança em Deus, é saber que Jesus está conosco, é saber que Jesus está do nosso lado a todo tempo. Eu vou liberar uma palavra para você que está escrito em Isaías capítulo 42. A Bíblia diz assim no versículo 2: se você passar pelo fogo, eu vou estar com você. Isto é Deus dizendo: se você passar pela água, elas não vão te afogar. E se você passar pelos espinhos, eu vou estar com você. Presta atenção aqui. O Deus que nós servimos, irmãos, é um Deus que não nos abandona quando nós servimos a Ele em fidelidade. Presta atenção aqui. Deus está conosco no fogo. Deus está conosco nos espinhos. Deus está conosco nas águas. Presta atenção aqui. Talvez você chegou aqui hoje, entrou por essas portas, desacreditado na promessa de Deus. Talvez você entrou aqui e dizendo assim: Deus me abandonou, Deus se esqueceu de mim, mas Deus me trouxe para liberar uma palavra para você nesta noite. Creia que a esperança ainda abraçou para você, creia que a promessa ainda está de pé na sua vida, mas você para e pergunta: meu Deus, quando é que vai acontecer? Quando é que vai se realizar? Sabe o que Deus te diz? Creia somente na esperança, creia somente que vai acontecer. Já vou citar umas passagens bíblicas que várias pessoas, irmãos, passaram pelo fundo do poço, e olha que o poço era poço sem fundo. E quando o poço é poço sem fundo, só Jesus para tirar o homem é do fundo do poço. Só Jesus para tirar o homem é do fundo do poço sem fundo. Presta atenção aqui, irmãos. Se você for parar para analisar acerca deste tema, é um tema bastante forte, que vários crentes que estão me ouvindo estão passando pelo fundo do poço. Eu não sei, mas Deus sabe, porque Ele sonda o seu coração. Você está passando por várias você está passando por várias dificuldades, mas creia nesta noite que Deus te levanta hoje. Deus está te dando coragem, Deus está te dando disposição. Para quê? Para se levantar deste poço. Presta atenção aqui, irmãos. Olha, Jesus
tirar do poço, mas vai ter situação que Jesus vai dizer: se levanta deste poço. Como é que você me prova? Se você for para analisar em Atos capítulo 12, o anjo só dá uma ordem para Pedro: levanta-te depressa. Presta atenção aqui, irmãos. Quando o anjo libera aquela palavra, levanta-te depressa, porque o anjo não pegou na mão de Pedro e levantou Pedro, porque tem situação que Deus vai nos levantar, tem situação que Deus vai querer que você se levante. Glória a Deus. Presta atenção aqui, irmãos. Tem crente que passa pelo poço, passa pela dificuldade, mas Deus está contemplando cada passo. Deus está contemplando cada lágrima que rola no seu rosto. Mas não depende da sua lágrima para deixar tirar do poço, não. Não depende da sua lágrima, não depende do seu grito, não depende da sua esperneação. Depende da sua confiança em Deus. Depende da sua confiança em Deus. Como assim? Eu vou chorar no fundo do poço? É claro que não. Eu vou gritar no fundo do poço? É claro que não. E o que eu vou fazer é crer que Deus vai me tirar deste poço e desta situação difícil. Presta atenção aqui, irmãos. Eu vou contar uma passagem em Lucas capítulo 13. Vai contar uma mensagem que Jesus, irmãos, está no templo pregando. Está pregando uma mensagem forte acerca dos fariseus, dos hipócritas. Mas fora do templo havia uma mulher. Não só foi um ano, não só foi 22 anos, foi 18 anos passando pelo poço. E presta atenção aqui, aquela mulher talvez ela não murmurou. Sabe por quê? Porque quando ela está fora do poço, está fora do templo, ela estava andando assim, encurvada, sem poder olhar para o céu, sem poder saber como eram as estrelas e a luz do sol. Mas presta atenção aqui, quando Jesus entra no templo, era um dia de sábado. Sabe o que Jesus disse? Antes daquela mulher saber que ela ia receber aquele milagre e que ela ia sair daquele poço, presta atenção, Jesus sabia de tudo e sabe até hoje. Jesus, eu creio que ele falou assim, não está na Bíblia. Tem 18 anos que essa mulher está nessa situação. Tem 18 anos que essa mulher se encontra em um poço sem fundo. Por que poço sem fundo? Eu vou lhe explicar porque eu estou falando poço sem fundo. Sabe por quê? Porque aquela mulher, ela não nasceu doente. Sabe o que estava acontecendo com ela? Satanás ordenou a um demônio prender aquela mulher em forma de enfermidade. E foi 18 anos que aquela mulher estava vivendo encurvada. Então, praticamente, a casa dessa mulher, a pia de sua casa era baixa, porque ela não podia levantar a cabeça. Para mim, Satanás envergou a coluna dela e ela não podia ficar de pé. Mas Jesus resolveu, irmãos, entrar no templo no dia de sábado. E aquela mulher ficou na frente do templo no dia de sábado. E aquela mulher não sabia que aquele dia ela ia receber a cura e que ia sair daquele poço. Mas presta atenção aqui. Preste atenção aqui. Sabe por quê? Se ela murmurasse, se ela questionasse dizendo: foi Deus que me colocou aqui, e não foi, porque foi Satanás. Sabe por que você não sai dessa situação que você está passando? É porque você está falando algo que não é para falar. É porque você está murmurando demais. Talvez hoje ia ser a sua vitória. Talvez hoje Jesus ia te tirar desse poço. Mas por causa da sua murmuração, Jesus te diz: vai passar mais um tempinho pelo fundo do poço para aprender a não murmurar. Sabe por quê?
de encurvação, ela era encurvada. Mas Jesus chamou aquela mulher em particular. Quando Jesus chama ela em particular, é Jesus querendo um particular com aquela mulher. Ela estava vivendo no fundo de poço. Ela estava passando por uma situação difícil que os médicos não podiam resolver. Presta atenção aqui. Nem adianta ir para o hospital, nem adianta ir para psiquiatra, ir para CAPES, porque só Jesus vai te tirar desse poço. Presta atenção aqui. Talvez aquela mulher gastou sua condição social, talvez aquela mulher pediu empréstimo, talvez aquela mulher, irmãos, pediu dinheiro aos seus vizinhos, mas os médicos não resolveram, mas os rezadores não resolveram. Sabe por quê? Porque quando o dia de sábado, Jesus pensando assim, e Deus revelando para Jesus, porque a plenitude de Deus habitava em Jesus Cristo, e Jesus dizia: há 18 anos Satanás prendeu essa mulher em uma enfermidade. Enquanto a Bíblia diz, irmãos, é que Jesus chama ela em particular e diz assim: ó, mulher, seja liberta desta enfermidade. Presta atenção aqui. Naquele dia, irmãos, foi 18 anos ela vivendo no poço sem fundo e o diabo aprisionando ela. Presta atenção aqui. Talvez aquela mulher viveu uma depressão profunda e dizendo: o povo me rejeita, é da maneira que eu sou, o povo me rejeita, é da maneira que eu ando. Aquele poço, irmãos, talvez aquela mulher queria se suicidar, queria tirar sua própria vida, mas aquilo foi para a glória de Deus, mas aquilo foi para a glória do nome de Jesus. E no dia de sábado, aleluia, no dia de sábado, ela recebeu o seu milagre e Jesus tirou ela do fundo do poço. Aleluia. Não murmure, porque talvez a sua bênção chegue no dia que você está murmurando. Creia que a esperança está te esperando no fundo do poço. Presta atenção aqui, irmãos. Talvez tem crente aqui que está me ouvindo e a barriga está roncando de fome. Talvez tem crente aqui que está me ouvindo e o estômago está pedindo um alimento. Porque, irmãos, porque não tem um alimento na sua casa, porque não tem um alimento para alimentar o seu filho, porque não tem um alimento para alimentar a sua filha, e mesmo assim está aqui na igreja adorando o nome de Jesus. Presta atenção aqui, eu vou repetir essa palavra, porque teve crente que não recebeu. Talvez tenha pessoas aqui, porque eu creio, tem pessoas aqui, irmãos, que a barriga está roncando de fome. Talvez tenha pessoas aqui que está imaginando chegar em casa, porque não tem 1 quilo de alimento é para se alimentar. Mas Deus te diz nesta noite: minha filha, meu filho, é crer na esperança, porque a esperança é a sua alimentação. Presta atenção aqui, a pessoa tem esperança, no momento de dificuldade é difícil. É ou não é? Porque a gente vai murmurar uma vez. Meu Deus, está vazio. Meu Deus, creia na esperança. Já estou todo molhado. Estou me segurando aqui. Glória a Deus. Eu também vou levar essa patada. aleluia, Glória a Deus. Aleluia. oh Deus Senhor, Talvez você chegou hoje dizendo para Deus: não vou mais. Já chega de tanta decepção. Isso é você dizendo para Deus. Você já esperou que Deus vai falar para você? Presta atenção aqui, irmãos, porque talvez a sua bênção vai chegar no dia que você está murmurando. Perde a bênção, perde a vitória, porque da língua. Não saiu do poço porque da língua. Não saiu da dificuldade porque da ravasse que pederevasse. Presta atenção aqui, irmãos. Aquela mulher era rejeitada, e eu digo com toda certeza, eram poucas pessoas que amavam aquela mulher, porque
Você sabe o que é filho de Deus? Você sabe o que é um poço? Vamos falar sobre rio. Se você está nadando, cai no poço. Só para você entender um pouquinho, cai no poço. Se cair no poço, é bem verdade que o poço é escuro. Se for escuro, você não vê a claridade da luz do sol em cima do rio. E se você descer para o poço, irmãos, você tem que ter pulmão para respirar. Porque a sua experiência de saber nadar talvez não vai te ajudar. Porque você tem que ter ar para respirar. Porque quando a pessoa está subindo, se o poço for alto, acabou, morre. Só quem agora para ajudar? Talvez esse fundo de poço. Mas o poço que eu vou falar aqui não tem fundo. Não tem lugar determinado de chegada. Não tem um destino. O poço que eu vou falar aqui é sem fundo. Quer passar pelo poço sem fundo? Quer? Para de murmurar. Para de murmurar. Havia um homem. Havia um homem. No livro de Marcos, capítulo 5. Presta atenção aqui. Esse homem estava passando pelo fundo de poço. Poço sem fundo. Mas ele creu na mensagem de Jesus. Presta atenção aqui. Quando este homem é uma autoridade, tem condição social, tem autoridade sobre 100 centurião. Diz a Bíblia, irmãos, que a filha dele padece. Quando ela padece, ela está doente. E se ela está doente, e a Bíblia diz que ela morre uma vez. Morre, quando ela morre, então aquela enfermidade era incurável. Talvez aquela menina tinha uma AIDS. Talvez aquela menina tinha um câncer terminal que atingiu o seu corpo inteiro. No começo da sua enfermidade, o seu pai ainda tinha esperança de ela voltar normal. Mas há um dia que essa menina vai descer a óbito. Quando ela desce a óbito, imediatamente o seu olho vai fechar, o seu coração vai parar de bater e os sinais vitais vão parar. Então o pai está sabendo? Já. O pai está sabendo como? Quando está na multidão, Jesus vai curar uma mulher enferma, 12 anos, amém? E mais um pouco à frente, esse homem vai pedir a Jesus para que fosse na sua casa. Fazer o quê? Que sua filha estava aí? Ele estava em casa? Pronto. Ele não estava em casa. Sua filha está onde? Está onde? Pronto. Ele está onde? Fora de casa. E sua filha? Pronto. Então um dos seus servos vão chegar com notícia ruim para quem? E dizer: não incomode mais o mestre, porque a sua filha está. Eu vou abrir a aplicação para você aqui. Nesse fundo de poço, irmão, nem todas as pessoas vão trazer você notícia boa. Vai dizer: para com isso. Já chega de exagero, já chega de fanatismo, mas creia na palavra de Deus. Aleluia. Não ouça a multidão, não ouça notícia ruim. Sabe por quê? Porque aquele homem está confiando em Jesus. E chega um dos seus servos e diz: não incomode mais o mestre, porque a sua filha... Peraí, por que ele fala assim, a sua filha está morta? Esse rapaz que veio trazer a notícia não confiava no poder de Deus. É ou não é? Porque Jesus está presente. E Jesus falou o quê? Creia tão somente. Então é duas palavras aqui, é se desafiando. A palavra do servo de Jairo e a palavra de Jesus. Qual é a palavra do servo? Não incomode mais ele, porque sua filha está morta. Palavra negativa. E qual é a palavra de Jesus? Creia tão somente. Aleluia. Sabe o que está acontecendo com você? Tem pessoa que está dizendo: você não vai sair dessa situação. Situação de fracasso, situação difícil, você não vai conseguir sair. Teve pessoas que chegou na sua vida até pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, e dizendo para você: você não vai conseguir sair dessa situação, vai morrer nessa situação, vai padecer nessa situação.
mensagem do rapaz e a mensagem de Jesus. Jairo está passando pelo poço. Por quê? Ele perdeu agora algo que ele ama, algo da parte da sua vida. A sua filha morre. Então se ela morre, está tendo um choro dentro de casa. Mas um pouco para frente, conhecer esse choro. Quando Jairo sabe que sua filha está morta, Jesus diz para ele: creia tão somente. Creia tão somente. Talvez você chegue aqui hoje com dor de cabeça. De quê? De ouvir Polodoro, como diz o povo, de ouvir Polodoro da multidão. Porque o povo está dizendo: não vai se levantar, vai ficar sentado, vai ficar caído, não vai florescer, não vai frutificar. Mas a Bíblia diz em João 14:7: ainda há esperança para a árvore cortada. Presta atenção aqui. Talvez a multidão está querendo te acabar, está querendo te derrubar, mas a palavra de Deus é tão poderosa que te diz nessa noite: ainda há esperança para a árvore cortada. Ainda há esperança para a árvore cortada. Creia na esperança de Deus. A esperança vai chegar na sua casa, a esperança vai chegar na sua saúde. Talvez você parou e pensou e diz: meu Deus, eu não vou ser curada, eu não vou ser curado, já padeço com essa enfermidade há tanto tempo e o Senhor não me curou. Você já foi para doutor Renato e nada. Foi tentar fazer cirurgia e nada. Por quê? É Deus que vai resolver. Porque o médico é estudado na ciência humana. E Deus estuda onde? Porque em Jó 39 ele manda uma pergunta para Jó: onde estava tu quando eu fundei a terra? Qual é o caminho dos relâmpagos? Onde estão os meus caminhos, Jó? Você não vai entender esse Deus, mas compreenda e creia que Ele vai te tirar desse poço. Não procure entender, que você não vai entender. Porque Jó não entendeu. Porque quando a Bíblia diz assim, que Deus aparece em um redemoinho e faz pergunta para Jó, e Deus existiu: responda, me responda. Onde estava você quando eu fundei a terra? É você que mamenta as cabras? Onde é que vive o Leviatã? Quais os caminhos dos relâmpagos? Sabe, Jó? E Deus te diz nessa noite: está procurando quem para resolver essa situação, sendo que sou eu que vou resolver. Glória a Deus. Sendo que sou eu que vou te tirar desse poço. Glória a Deus. Meu Deus. Tem gente aqui que está confiando em gente. E Deus te diz: não confie em gente. Porque se você confiar em gente, você está desacreditando da esperança. E você está dizendo que sua esperança é um homem. Como assim? Porque a esperança é eu acreditar que vai acontecer aquilo que eu estou acreditando. E qual é a sua esperança? O homem. Qual é a sua esperança? A internet. Tem gente que está dizendo: a minha esperança é a internet. A minha esperança é o Facebook. A minha esperança é a rede social. Você já parou para analisar qual é mais avançado? A internet ou Jesus? Qual é mais avançado? O Facebook ou a palavra de Deus? Qual é mais avançado? O Instagram ou a mensagem de Jesus? Presta atenção aqui. Jesus que
vai te tirar deste poço. E eu vou liberar uma palavra para você aqui. Quando o João disse a esperança para a árvore cortada, por quê? A árvore foi cortada aonde? Pelo caule, não pela raiz. Sabe por quê? Porque no poço que você está vivendo, tem pessoas que querem te derrubar, mas não te derrubam. Sabe por quê? Porque mesmo te derrubando, você tem raiz nesse poço. E qual é a mensagem? A mensagem é: tá no fundo do poço? Tá. Tá caído? Tá. Mas não esqueça, você tem raiz. E se você tiver raiz pelo cheiro das águas, essa árvore vai brotar novamente. Não se esqueça, porque a sua esperança está em cima. A Bíblia diz em Salmos capítulo 121: o meu socorro vem de onde? O meu socorro vem de onde? Do Senhor que fez os céus e a... Peraí, quem fez os céus e a terra foi quem? Pronto, eu vou contar uma mensagem aqui, irmãos. É que um salmista passou pelo fundo do poço, e talvez você não queria passar, e nem eu, tá? Eu não queria passar. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai relatar, irmãos, no livro de Salmos capítulo 18. Eu vou falar acerca do capítulo 17 para chegar até o capítulo 18. É que essa Bíblia, irmãos, é que um homem chamado Davi vai clamar a Deus. Presta atenção, ele está passando por uma dificuldade, está no fundo do poço, e aquele poço é um poço sem fundo. Sabe por quê? Porque Davi está clamando a Deus: meu Deus, livra-me dos meus inimigos, porque a morte está me cercando. Presta atenção aqui, Saul está perseguindo Davi, os homens de Saul estão perseguindo Davi, só que Davi resolveu o quê? É clamar a Deus. E Davi resolveu colocar o joelho no chão, para clamar pela esperança. Irmãos, aí diz a Bíblia, no capítulo 18, que Deus responde. No 17 que está falando é Davi, e no 18 que vai falar é Deus. Apure os seus ouvidos para ouvir isso aqui que eu vou falar. Quando chega no capítulo 18, diz a Bíblia: e o Senhor trovejou dos céus. Aleluia. Os montes se abalaram, se mudaram de lugar. Peraí, essa é a manifestação de Deus. Os céus trovejou. Quando fala céus, não está falando somente do céu onde Deus habita, está falando dos 3 céus. Os céus trovejou, os montes se abalaram. E ele montou na... Você não vai entender isso aqui, mano. Até hoje não entende. Quando Davi clama por Deus, olha o que você tem que fazer no fundo do poço. Não é fofocar, não é olhar a vida dos outros, não é falar do irmão, não é falar da irmã. Você tem que orar. Quando Davi ora e Deus responde, a Bíblia diz que os céus trovejam, os montes se abalam, e diz a Bíblia que o Senhor montou em cima de um querubim. Glória a Deus. Você não vai entender ele, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ele monta em cima de querubim. Só que em Naum 3 diz a Bíblia que as nuvens são as poeiras dos pés de Deus. Isaías 40:22 diz: ele é que habita acima do globo da terra. Peraí, esse Deus grande vai montar em cima de um querubim? Sabe qual foi a mensagem de Deus para Davi? Deus tem suas maneiras de se revelar para os seus servos. Aleluia. Presta atenção aqui. Nesse fundo de poço, não se preocupe, porque Jesus vai ao teu encontro. Jesus vai ter um encontro com você nesse fundo de poço. Glória a Deus. Você chegou aqui sem esperança, e eu te digo, a lágrima só rolou até hoje.
hoje eu acabo com essas suas lágrimas. Aleluia. Até hoje você está triste, até hoje você está chorando. Sabe por quê? Porque Davi clama, Deus responde, Deus se manifesta. E ainda mais, a Bíblia diz assim, ó, e as brasas apagadas se acenderam diante do Deus que habita na eternidade. Presta atenção aqui, além de Deus se manifestar para Davi, Deus acendeu aquilo que estava apagado. Se revaraia. Nesse poço você não tinha força para orar. Nesse poço você não tinha força para ler a Bíblia. Mas Jesus nesta noite está tendo encontro com você. E você vai ter força para orar. Você vai ter força para clamar. Você vai ter força para vir para a igreja. Creia tão somente na esperança de Deus. Creia tão somente na esperança de Deus. Presta atenção. Havia um homem que passou por um poço. Isaías 38. Aquela doença é uma doença incurável. A Bíblia não diz que doença é, mas Ezequias, filho de Acais, vai ter uma enfermidade que Deus manda ele arrumar sua casa porque ele ia morrer. Está no poço ou não está? Então ele recebeu uma mensagem que ia morrer, ia descer a sepultura. É a pessoa de Deus te dizer assim, usar alguém aqui e te dizer, se prepara, compra o seu caixão, se prepara, se prepara, se prepara e manda abrir sua cova, que você vai morrer. Deus chegou para Ezequias e disse, se prepara, tu vai morrer. Além de estar com a doença, Deus diz, esta enfermidade não é para a vida, é para a morte. Mas o profeta tinha respaldo com Deus. Talvez você está passando pelo poço. Eu não estou falando aqui, irmãos, essa mensagem aqui é para você se gloriar. Sou homem de Deus, sou mulher de Deus, vou sair do poço. Não. Tem poço que você que procurou ir. Sabe por quê? Porque Deus não mandou você nadar nesse rio, sendo que você não sabe nadar. Caiu no poço. Deus mandou você ir para o rio. Não é rio, não. É rio espiritual. Deus mandou você ir. Não sabe nem nadar, caiu no poço. Sabe o que é isso? É pessoas que fazem aquilo que Deus não mandou fazer. Sabe como? Ore por mim, fulano. Ore por mim, fulana. Aí você, sem sabedoria, meu Deus, vai pro poço. Deus mandou orar. Deus mandou clamar. Deus mandou visitar. Tem poço que é você que procura, mas tem poço que é Deus que lhe coloca para a glória do nome dele. Amém? Amém, Paulo? Que nesta noite você aprenda a esperar Jesus neste poço. Amém? Se coloque sobre o seu pé. Hoje eu ministrei um pouco devagar. Hoje eu ministrei um pouco devagar, porque estou passando por uma situação, bem, para eu não soltar aqui, irmão, no microfone. Mas não estou passando pelo poço, não. Amém. Essa situação aqui depende mesmo de sumo, mastruz ou algodão. Bem? Então, já teve ocasião. Já teve ocasião que saiu. Mas graças a Deus hoje não saiu. Eu pude evitar. Tá gravando.